Oi, oi, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Esperar o pessoal chegando, né? Estamos aqui para nossa live. Oi, Nice, seja bem-vinda. Oi, Gustavo, que bom te ver aqui. Obrigada. Estamos aqui começando a nossa live, dá um tempinho o pessoal chegando para a gente conversar um pouquinho sobre sobre o nosso assunto hoje, que eu tenho certeza. Olá! Tudo bem contigo? Esperar o pessoal entrando. Gustavo tá lá, Nice. Gustavo tá lá na Argentina nos acompanhando, obrigada. Clima aqui de Vilhena tá bom, né? Fresquinho, gostoso, hoje tá bom. É o nosso clima, né? E a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre o autoconhecimento. Logo, logo já vou chamar a Roseli, que é a nossa psicóloga. Cris, seja bem-vinda, obrigada. De nada, Gustavo. Olá, Cris. Gente, vamos compartilhando aí, vamos apertando o coraçãozinho pro Instagram entregando, né, a nossa live para mais pessoas, né, para que esse assunto é tão gostoso, tão importante, né? Vocês estão me ouvindo bem? Dá para me ouvir? Tá me vendo bem? Oi, Arthur. Olá, Ângela, seja bem-vindo, bem-vinda. Manu, seja bem-vinda à nossa live. Estão me ouvindo bem então, né, Cris? Tá tudo certinho? Ótimo. Enquanto isso, vou convidando a Roseli para vir aqui pra gente, para ir conversando com a gente sobre o nosso assunto. Só um pouquinho, pessoal. Aqui. Deixa eu achar a Roseli aqui. Daqui a pouco ela já entra. Mas não tô localizando a Roseli aqui. Só um pouquinho, pessoal. Pronto. Ela já deve estar entrando aqui, né? Oi, filhota. Tudo bem? Olha, os meus filhos estão aí prestigiando a nossa live. Obrigada, filha. Obrigada, Arthur. Sejam todos bem-vindos, né? Ver se a Roseli já entrou. Tô aguardando ela aqui. Oi, Maiara, obrigada por estar aí participando com a gente, conversar um pouquinho. Maiara teve, assim, uma importância muito grande aí no momento meu, num processo meu, né? Obrigada. Deixa eu ver se a Roseli conseguiu entrar. Eu acho que ela não conseguiu entrar. Vamos aguardar mais um minutinho, pessoal. Vamos ver uma musiquinha aqui enquanto isso. Obrigada. Deixa eu mandar mais um convite para a Roseli aqui para eu me ver que ela não tá. Ela não conseguiu entrar, eu acho. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Mandei novamente o convite, vamos ver. Simone, Nath, obrigada, obrigada pela presença de vocês. Obrigada por estarem aqui prestigiando. Ju, muito obrigada, colegas da faculdade. A Simone teve aí também um tempão fazendo parte da nossa vida. Obrigada por vocês estarem aqui. Gente, só um pouquinho de paciência que eu não sei. Ah, Roseli entrou. Roseli, mas eu não tô te visualizando. O que será que tá acontecendo?
estou conseguindo compartilhar a tela com você, Roseli. Só um minutinho. Obrigada, Simone. Obrigada. Aí, agora deu certo, né? Oi, Roseli. Olá, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Chegou a nossa psicóloga, gente. Bom, acho que a maioria do pessoal já me conhece, né? E Sim. eu sou estudante, né? Segunda graduação de psicologia, estou apaixonada, né? Quem me conhece sabe, quem me acompanha sabe que eu estou apaixonada nessa jornada, né? Eu adoro esse assunto, falo muito no meu perfil sobre isso. E a Roseli aqui, né? A gente combinou de bater esse papo com vocês. E a Roseli, ela é psicóloga, né? Vou deixar ela se apresentar um pouquinho também. Fica à vontade, Roseli, seja bem-vindo aí, bem-vinda. Obrigada. Todos estão ouvindo bem aí? Tá, né? Eu estou te Então, ouvindo bem. então, eu sou psicóloga, já sou formada há um tempinho já, né? Vou fazendo, já esse ano faz 19, né? Então já tenho um pouco de maioridade, né? Estou aqui em Vilhena novamente, porque eu já morei aqui antes, né? Então, tem um ano que eu estou aqui de volta. Muito bom morar nessa cidade. Eu gosto dessa cidade, das pessoas, né? Muito bom. E vamos, né, conversar um pouquinho aí sobre autoconhecimento, né? Sobre saúde mental, né? Que é importante para nós todas, todas e Jane, todas. Talvez tenha algum, né, homem ou que a maioria dos seguidores aí são mulheres, mas, né, tem homens convidados aí para assistir a live nós também. temos, mas já temos homem aí. Dalila, seja bem-vinda. Obrigada por prestigiar aí a nossa live. Né? Em janeiro, né, Roseli, essa campanha aí do Janeiro Branco Sim, que vem, né, na promoção da saúde mental. Fala-se tanto nesse mês, mas é claro que tem sido feito um trabalho no decorrer do ano, na verdade, né? Mas esse mês, como todas as campanhas, tem aquele foco, né? E o autoconhecimento, assim, né, Roseli? Como se fala em autoconhecimento quando se fala em saúde mental? Não é? exato. É muito bem relacionado. Eu queria ver com você assim. Aí, pessoal, deixa eu só dar um adendo aqui, Roseli. Pessoal, compartilha, coloca coraçãozinho aí que o Instagram entende que é para compartilhar, tá? E aí participem, coloquem dúvidas aqui que eu vou passando para Roseli. Vamos participar, Uhum. que hoje é um bate-papo, né, Roseli? Não é palestra, não é aula, é um bate-papo mesmo para a gente estar aprendendo juntos e É, juntas. a gente Roseli, quer fazer uma coisa mais leve, né? isso. E partindo, né? O que que seria tanto esse autoconhecimento que se falam tanto? Então, alto vem para nós, né? Então, é conhecer as nossas próprias características, as nossas próprias limitações, as nossas emoções, né? Os nossos projetos. Muitas vezes a gente acha que se conhece, mas faltam ainda recursos, né, para o autoconhecimento. Na verdade, eu vejo o autoconhecimento como algo assim para sempre, né? Não é uma coisa que a gente fecha. É a vida inteira e a gente tem essa vivência nas fases, né? Em várias fases a gente tem a necessidade de uma ou outra situação que a gente precisa se conhecer melhor, né? Então é isso que a gente vai buscando, né? As emoções, as limitações, as características positivas, negativas, as crenças limitantes, né? O que que a gente pode ir fazendo. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Ele seria mesmo um aumentar da sua consciência de você mesmo, uma clareza, mais entendimento de quem você é, né? Isso. A Seria pergunta isso, esse principal é essa, autoconhecimento. né? Quem sou eu? Que pergunta difícil de responder, né? Ui. Muito. Às vezes a gente tem muitas essa pergunta em entrevistas de emprego, né? Me fale É. um pouquinho, quem é você? Aí às vezes a gente direciona, né, a pergunta, as respostas para algum lado que a gente consegue identificar melhor as nossas características, né?
Então, essa é a pergunta principal do autoconhecimento. Quem sou eu? E muitas vezes esse quem sou eu, as pessoas também relacionam aos papéis sociais que nós temos, né, Roseli? As pessoas Sim, confundem, misturam muito, né? Eu sou mãe, eu sou empresária, mas além disso, quem sou eu, né? Eu acho uma uhum, pergunta assim, quando a gente chega na faculdade de psicologia, logo vem essa perguntinha: quem é você? O que você está fazendo aqui? Aí você começa já a falar: uau, o que eu estou fazendo aqui? Dani, ela é seja bem, bem-vinda. Dani é minha colega de faculdade também. Obrigada, pessoal, por estarem prestigiando a gente. ela é bem filosófica essa pergunta, né? Muito, muito, muito Ou profunda, né? seja, tem resposta e às vezes não tem, né? É. É Ei, bem, Roseli, e falando nesse essa promoção o autoconhecimento da promoção da saúde mental, né? No que esse autoconhecimento nos preserva ou nos ajuda nessa saúde mental, nessa promoção de saúde mental? Porque a gente sabe que a saúde mental não é só a ausência de doença, né? Talvez o pessoal está uhum, chegando, quando a gente fala em saúde mental, não é só não ter doenças mentais, ter um transtorno ou ter um distúrbio, é muito mais que isso, né? muito mais. Mesmo porque até quem tem transtornos e outras doenças pode, né, desenvolver uma saúde mental que, na verdade, a saúde mental é o bem-estar, né, que a gente tem e que a gente consegue desenvolver as nossas capacidades e a gente consegue lidar com os estresses, com as dificuldades que a gente vai tendo na vida e trabalhando de forma que a gente fique produtivo mesmo com obstáculos, com dificuldades, né? E nessa produção a gente consegue contribuir para a sociedade, né? Para a comunidade. Então, não é a ausência de doença, mas é a forma como a gente vai lidando com as situações e a gente vai verificar o autoconhecimento nessa parte da saúde mental. Quando a gente reconhece as nossas limitações, a gente vai buscar formas de melhorar as situações que eu consigo melhorar. O que eu não consigo, eu vou colocar foco onde que eu tenho mais capacidades, onde que eu tenho mais facilidades. Então, assim, não ficar focado nas partes negativas, né? Então, quando a gente fala dessa promoção da saúde mental pelo autoconhecimento, é que quando eu sei quem eu sou, como eu estou, como eu vou lidando com todas as situações na vida, fica mais fácil de eu saber se eu estou me sentindo bem, se eu estou produzindo para mim um bem-estar, né? E isso, consequentemente, vai ajudar outras pessoas. Eu penso que o autoconhecimento, ele nos leva a esse equilíbrio interno, assim, não é? E quando nós nos conhecemos melhor, nós sabemos por que que a gente reage diante de uma certa situação, né? Você se Sim, conhecendo, você sabe, ou, poxa, por que que eu agi dessa forma, né? Nos leva a ter uma compreensão melhor de algumas situações também, porque quando nós não nos conhecemos, muitas vezes, a gente olha uma circunstância e a gente não consegue separar muitas coisas, né? Então, assim, o que eu acho, assim, fantástico no autoconhecimento, ele nos leva também a conhecer o nosso limite, não é? Eu sim, acho que é com uma das certeza. coisas mais lindas que o autoconhecimento nos traz, é aquela questão de falar, não, até aqui eu dou conta, daqui eu não dou conta. Então, isso aqui não é para mim, não é? Eu acho que nesse Sim, sentido também. sim. Até a questão de saber dizer não, né? Ao Às vezes dizer a não para gente os fala limites. tanto sim, achando que esse sim vai fazer bem. Nem sempre, né? Vai fazer bem. Sim demais também faz mal, né? Por isso que a gente fala do equilíbrio, né? O equilíbrio está entre essa dose certa do sim e do não. E quando a gente reconhece que a gente tem um limite, a gente consegue falar um não. Porque aí eu estou conhecendo, igual você falou, né? Até onde que eu consigo ir, né? E interessante lembrar que aí, dentro da psicologia mesmo, né? A gente tem, até lembrei agora porque queria até agradecer o Edley Passos, né, lá de Porto Velho, está assistindo a live. Obrigado, Edley. Ele é um dos mentores, né, do treinamento de habilidades sociais, que é muito importante, né? Treino de comunicação, né? De todas as habilidades que a gente precisa para se relacionar no meio, né? Com as pessoas, né? Em todos os aspectos que a gente tem. Porque quando você falou de papéis, né? Lá no início, né?
Como mãe, eu preciso ter habilidades, Como- né, para ser mãe, né? Eu preciso ter liderança, ter autoridade, eu preciso ter uma comunicação efetiva que a criança ou adolescente ou até o filho adulto entenda o que eu quero enquanto autoridade sobre eles, né? E isso vai se formando ao longo do tempo, né? Pessoal, tá ficando claro? O que que vocês, né? Se têm alguma pergunta, tá fazendo sentido isso tudo aí para vocês? Compartilhem com a gente. A gente quer ver a participação de vocês aí, que isso é bacana, interagir com a gente. Nos motiva aqui. Roseli, eu acho interessante porque a gente precisa entender também que nós somos formados por um conjunto de aspectos, muitas coisas, não é? Aí nós temos uma carga genética, aí nós temos umas vivências, aí nós vamos, no decorrer da nossa vida, nós vamos tendo tantas informações e nós vamos absorvendo essas informações, e nós vamos aprendendo sobre isso, né? E nós vamos significando isso na nossa percepção, né? Mas Sim. aí também tem essa questão dessas crenças, né? A gente pode desenvolver crenças que influenciam nossa forma de ver as coisas, de perceber, de sentir, não é? Faz sentido isso? Com certeza, né? A gente que está ligado à abordagem da terapia cognitivo-comportamental, né, que é uma abordagem da psicologia, a gente lida muito com esse nome, crenças, né? E crenças limitantes, crenças centrais, crenças nucleares. Aí seria uma aula, né? Muito difícil para falar em uma live rapidinho. Então, assim, ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo essas crenças. Muito dessas crenças que a gente tem vem na infância, né? Na forma como a gente é cuidado, como a gente é criado. E muitas vezes a gente vai repetindo esses padrões para frente e aceitando como se essas crenças fossem a verdade sobre nós, né? E quando a gente reconhece quais são esses tipos de crenças, a gente tem a possibilidade de mudança. E esse reconhecimento é o autoconhecimento, porque quando você identifica que algo que você acredita ou que vem acontecendo na sua vida te limita de ser realmente quem você é, quem você gostaria de ser, então você já está buscando ali um conhecimento que vai melhorar para você, né? Então é muito importante. Eu sempre falo que as pessoas normalmente vão fazendo essa busca, essas perguntas, mas muitas vezes elas não têm clareza de como que elas vão se respondendo, e aí fica muito confuso. E aí que a gente entra enquanto profissional, né? Ajudar, né? Está difícil sozinho, então vamos buscar ajuda, né? No caso, enquanto profissionais, a gente tem esse papel, né, de auxílio nesse autoconhecimento. Né? Agora, se a pessoa não quer buscar o profissional, tem várias formas de ir, né, buscando, mas aí, assim, às vezes vai ficar um pouco difícil a compreensão, mas dentro do que ele vai buscando, ele vai tendo as suas respostas, né? O que não dá é ficar parado no tempo, né? Ficar estagnado e achar que se conhece. Pessoal, alguém tem uma pergunta para fazer? Aproveite que a Roseli tem muito conhecimento, gente. Ó, eu tenho um caderninho, eu adoro assistir essas lives, eu já dou umas anotadas, depois eu volto, dou uma estudada. Gente, vai anotando, vão tirando, né, tirando as dúvidas. Esses dias atrás, Roseli, eu coloquei um post sobre autoconhecimento, né? Mas era algo pessoal. E aí algumas pessoas me perguntaram, né? Mas como que foi esse processo, né, de autoconhecimento? Como iniciar esse autoconhecimento? Você tem uma dica aí? Como que eu inicio? Porque a gente fala tanto em autoconhecimento, porque eu já me perguntei isso antes, né, de acontecer algumas coisas comigo, de eu entrar nisso. Falo assim, mas gente, como que começa esse autoconhecimento, né? Claro que a gente tem ajuda, né? Que nem você acabou de citar também, né? Na verdade, eu não vejo uma coisa assim que tenha um início, né? Ah, você tem que partir por aqui para depois, porque vai depender também de onde que está incomodando, né? Onde que está saindo a pergunta que não está tendo uma resposta satisfatória, né? O que está te incomodando enquanto pessoa, né? Se
você busca a resposta, o que me traz felicidade, por exemplo, né? Nós vamos falar um pouquinho disso depois, mas já colocando aqui. E você não sabe o que te traz felicidade, então aí já é um começo de busca de resposta. Vamos ver, o que algum dia eu já fiz na vida que me fez feliz, né? O que hoje eu gostaria de continuar fazendo que vai me trazer esses momentos de felicidade. Então, são as perguntas mesmo, por isso que eu falei que é um pouco filosófico mesmo, né? É sempre pergunta, pergunta para responder perguntas, né? Uhum. E conforme as fases, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que deve ser um princípio até, a gente começar por reconhecer as nossas emoções, né? O que é felicidade, o que é tristeza, o que é medo, quais são as reações físicas que eu tenho em cada tipo de emoção, porque muitas vezes a gente nem sabe. Tem gente que ri de nervoso, né, e não sabe que está rindo de nervoso. Então, isso aí é uma coisa que, se for observando, ela vai identificando que algum comportamento está ligado a uma emoção que às vezes não foi descoberta ainda, né? E o excesso dessas emoções, né, como a gente fala sempre de equilíbrio, né? O excesso sempre é prejudicial, né? Roseli, eu tenho uma perguntinha aqui da Simone. Ela está te perguntando se você acha importante mães de primeira viagem fazer acompanhamento psicológico antes da maternidade. Olha, eu sou suspeita de falar sobre a importância da psicoterapia, porque eu acho que é importante em toda a vida. Quando nós somos, né, mães de primeira viagem, tem muitas angústias, porque vai depender também do quanto tempo que você tem de espera desse filho, né? Porque a gente cria expectativas em relação à maternidade que muitas vezes durante o processo elas não vão ser da forma como a gente imagina. Então é bom sim ter um acompanhamento para a pessoa também ir construindo, né, a nova pessoa que vai ser a mãe, né? Porque tem isso também, né? A É, gente, às vezes, não tem o filho, a gente vê a mãe como a mãe que a gente teve. E aí, como eu serei mãe, né? Então, são umas coisas que é bom ter acompanhamento para você ir vendo, né, as suas possibilidades enquanto mãe e não se frustrar tanto, né, com a questão da culpa. Culpa todas as mães sempre têm, né? Ai, queria ser diferente e tal. Mas quando você trabalha isso antes, né, durante o processo todo, você consegue ir regulando essas emoções que vêm na maternidade. e também vai muito do momento em que essa mulher se encontra, né, Roseli? Isso também influencia muito nessa gravidez, nesse momento, né? Sim, E aí com que entra também certeza. o autoconhecimento, né? De saber como que está o momento. Olha só, como que é importante o autoconhecimento, né? Eu, Uhum. eu Porque penso tem situações, Débora, que a pessoa quer ser mãe, tem pessoas que não querem ser mãe. Então tem um choque, às vezes, da felicidade de que está realizando aquele desejo, e o outro caso, o choque porque não queria e aconteceu, né? Então essas coisas todas são trabalhadas quando você tem um acompanhamento, né? E é muito bom. E tem hoje especialistas nessa área que trabalham apenas com puerpério, apenas com as grávidas, né? Eu não sei aqui se tem, mas em grandes cidades sempre tem aquele. É um trabalho que eles fazem juntando uma equipe multiprofissional, onde todos os profissionais que trabalham com a grávida vão fazer palestras para ajudar essa nova condição da maternidade. E não só a mãe entra, né? O pai também entra nessa relação. É casal grávido que normalmente eles chamam os grupos. É muito obrigada. legal. O pessoal está entrando aí. Obrigada, pessoal. A Rosângela, acho que é Pri. Sejam bem-vindas. Obrigado, né, a vocês que estão aí nos Obrigada. acompanhando. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que que vocês entendem por autoconhecimento, não é? Se vocês se conhecem, coloquem aí para nós, para a gente ver se vocês, qual que é, a gente faz uma enquete, vocês se autoconhecem, vocês se conhecem? Eu penso que também que essa questão do autoconhecimento, Roseli, ele vai acontecendo muito de acordo com o seu interesse, né? Com a sua curiosidade, com a sua entrega nesse processo.
né? sim. E o autoconhecimento, antes de mais nada, é uma decisão também, né, Rosângela? Rosângela, que eu tô vendo a Rosângela aqui. Roseli, eu decido querer fazer algo a respeito sobre mim, né? Uma situação que eu não estou contente, alguma coisa que não está legal, que eu vejo que eu tenho um padrão de comportamento repetido, né? E Uhum. se isso não está legal, aí eu decido, não, eu tenho que ver isso em alguma área, essa área não está legal. Então, eu quero melhorar isso, não é? Uhum. A gente sempre em busca, né? E tem como a gente fala de fases, né? Uhum. Tem a busca em cada fase, né? A gente vê a maior busca de autoconhecimento que a gente consegue identificar muito forte, né? Na fase da adolescência, né? A gente verifica aí uma confusão, às vezes, né? O que que é a pessoa, o que que eu posso, o que que é a ideia do meu pai e da minha mãe, o que que é minha, o que que eu quero para mim, né? Na adolescente tem muitos questionamentos e acabam aí, às vezes, confusos, né? Sem saber muito o que decidir, né? Aí nós Sim. temos fases e fases, né? Tem fase da vida quando a gente precisa elaborar lutos, a gente também precisa passar por um novo processo de autoconhecimento, né? Tem uma fase na entrada da fase mais, né, do idoso, né? Tem vários questionamentos, né? Que vêm até pela questão do para quem eu vou existir agora, né? Se os filhos Uhum. todos casam, saem de casa, aí vem a síndrome do ninho vazio, Sim. né? Então vem muitos questionamentos. É, são muitas, são as fases que tu falou, né? O Rildo aqui fez um comentário, falou que está quase perto de 50, né, Rildo? E está se apresentando a você mesmo. Mas eu acho isso interessante porque são realmente as fases, porque aos 20 anos eu penso de uma forma, aos 40 eu penso de outro. Eu estou entrando nos Sim, 50 também, então assim, e eu comecei um processo muito grande para mim depois dos 45 anos, assim, foi uma coisa de muita profundidade comigo mesmo. Então eu acho que é que nem você falou no início, a gente entra nessa jornada, nesse processo, mas ela não tem fim, por conta dessas fases e dessas circunstâncias que mudam, não é, Rosali? com certeza. Igual, por exemplo, tem uma fase bem marcante na vida da mulher, né? Principalmente falando da vida da mulher, porque ela não tem uma idade definida, mas tem um momento definido que é a da menopausa, né? Quando a mulher entra em menopausa, tem uma série de questionamentos a respeito do que é ser mulher, né? Então, vem várias perguntas que às vezes ela nunca se fez a vida toda, e ali começa as questões, né? Sim. Começa as dúvidas, e agora? Como que eu vou, né, viver esse momento? Porque tem as alterações quando a gente fala de que nós somos ser biopsicossociais, espirituais, tem aquela questão dos hormônios, né, que vai mudando no nosso corpo ao longo dos anos. E no caso eu estou falando de mulheres, mas os homens também têm esse momento, só que não é tão comentado, que é a andropausa, né? Eles também têm essas dúvidas, mas como os homens são mais reservados, não gostam muito de falar dos seus próprios sentimentos, aí vão passando essa fase sem que ninguém perceba muitas vezes, né? Então, são esses momentos, né? Espera aí que tem uma pessoa aqui que está me atrapalhando. Tá querendo entrar na live. Vocês viram um cabelo passando aí na frente? Pois é. Eu não vi. A Dani tá ali, tem 21 anos, já me vi em tantas versões. Então, né? É exatamente isso que a gente vem falando. Eu gosto muito de uma analogia que a Gabriela Afonso faz, ela é uma psicóloga também, da TCC, cognitiva, e ela fala assim que o autoconhecimento é como se fosse uma grande biblioteca. Eu achei tão interessante na vez que ela falou, você entra numa grande biblioteca, você busca ali conhecimento, mas em qual área você quer? Porque ali tem milhões, milhares de livros. Você quer qual assunto, qual é o tema, né? O que que você quer agregar? Em que área você quer agregar? Então, ela fala que o autoconhecimento é mais ou menos isso, porque ele é um conjunto, ele é abrangente, não é? Ele não é um aspecto único. Ele tem, são muitas coisas que você, né, tem na sua vida, mas que
O mais importante é dar o primeiro passo, é decidir ver o que, que eu quero melhorar. Porque esse autoconhecimento a gente busca muito para melhorar também, não é? Uhum, com certeza. Porque às vezes a gente acha assim, eu nasci assim, vou ficar assim? Não, a gente não vai ficar assim. A gente tem possibilidades. Algumas coisas são mais difíceis, mas mudanças são necessárias, né? Sim. Eu vi aqui o comentário da Marcinha, ela falando aqui que é importante investir no autoconhecimento, até mesmo para entender o ciclo que nós estamos vivendo. E né? Porque se eu vou buscar algumas respostas, mas eu não sei onde que eu estou, o que que eu vou fazer, o que eu quero, né, da minha vida para o futuro, qual que é o meu objetivo, né? Então, fica difícil até de se situar aonde que você quer estar no momento, né? É por isso que eu penso, né, que é tão importante as perguntas, né? Tem aquela propaganda que fala, né, não são as respostas, bem antiga, né? É bem da minha época. Não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas, e conosco não é diferente, né? São as perguntas Uhum, que nos movem. com certeza. Tem mais perguntas aí do pessoal? Não, né? Não, Tem um só um comentário da comentário. Rosângela Vaz, mentora. Vou fazer propaganda aqui. Sexta-feira eu vou estar com ela, fazendo uma live com ela, tá? Tá uma Mesmo maratona horário. de live Ela comentou aqui que ela já passou derrubando. por isso do luto, né? Essa questão do luto, que foi muito difícil, que ela teve que se reinventar, porque ela perdeu um irmão de 23 anos. Então, reinventar, porque a importância que as pessoas têm na nossa vida, né? Família, como que a gente vê isso, né? Aí precisa mesmo conhecer outras formas de viver sem aquele sofrimento, né, do luto. Que a saudade fica, mas, né, sofrimento ele não pode continuar da mesma intensidade quando começa, né? A gente vai ressignificando mesmo. A Dani comentou Elisão, algo aqui bem interessante. Ela comentou assim: e também é importante a gente não condenar o que já fomos, né, a fase em que vivemos. Eu acho que esse autoconhecimento ele traz muita maturidade e empatia, né, Roseli? sim, sim. O que acontece? Hoje nós vemos falar muito dessa parte do honrar o passado. Eu acho interessante porque a gente só consegue honrar o passado se a gente não tiver mais ressentimento sobre esse passado. Ou seja, se o que a gente já tiver passado, a dor, né? Porque quando a gente fala do passado, a gente pensa mais nas coisas negativas que aconteceram, né? E a gente lembra das coisas boas, mas o que a gente fala mais é do que foi ruim. E a gente só consegue honrar o passado se a gente perdoar, se a gente não tiver mais ressentimentos das coisas que nos aconteceram, né? Que às vezes a gente culpa sempre o outro, né? Mas o perdão, o auto-perdão, né? São Essa importantíssimos no processo. autocompaixão, né? E eu penso Sim, também, né, o que a gente vê que com a medida que esse autoconhecimento a gente vai se aprofundando, quando a gente vê nessa situação que a Dani, né, citou, uma pessoa, não cabe a nós julgar, claro, mas você uhum, começa a olhar com um olhar de compaixão para aquela pessoa, não é? De mais entendimento, de mais empatia, de entender talvez o momento que aquela pessoa está vivenciando. sim, com certeza. Pessoal, eu E, gostaria de ver com vocês aí. Que situações que vocês acham que vocês que é a oportunidade de exercer o autoconhecimento? Vamos trabalhar aí, né? Gente, está chovendo muito aqui no meu bairro. Deu uma oscilada aqui na energia e a tarde já caiu, então qualquer imprevisto. tomara que dê certo, até para a gente terminar. Vai dar Aqui certo. também está chovendo, mas não está dando pico ainda de energia, não. E aí, gente, as perguntas? Tem mais algum comentário? Às vezes não querem, né, perguntar, mas querem comentar, fica à vontade. Se não, a gente pode entrar com aquelas perguntinhas que a gente pensou, né, de colocar. O que que você acha? É, a
Dani, em que circunstância, em qual momento, uma situação que se apresenta que você pode usar o autoconhecimento? Oi, bem. É, falar novamente, já falou. Em Já que fala. situação e circunstância que talvez você use o seu autoconhecimento, Elisane? Porque existe alguns momentos assim que você hoje não reage mais como você reagia há um tempo atrás. Isso também pode ser autoconhecimento, não é? Uhum. Diante de uma situação com filhos, né, com marido, com esposa, também é uma É, dessas situações, né? acho que uma situação, igual você falou de filhos, né? A gente percebe autoconhecimento quando vai passando as fases, né? Cada filho, a gente está numa fase, né? Então, às vezes, a gente não repete a mesma forma de educar, de corrigir com um filho e outro, porque são fases diferentes, né? E isso tem a ver com a questão do autoconhecimento mesmo, né? A forma de se relacionar com os filhos, ela é diferente dependendo da forma como eu estou me relacionando comigo mesmo. É redundante, mas é isso mesmo. Se eu estou numa fase que eu não estou sabendo lidar com algumas dificuldades minhas, isso vai passar no meu relacionamento com os filhos, né? Na época. E aí, em outro momento, já consigo resolver melhor uma mesma situação que em outro tempo não conseguiria, né? Interessante o que a Elisiane colocou, que ela colocou, posso usar o autoconhecimento quando somos criticados. Isso, assim, é bem, bem importante, bem interessante, porque, assim, a partir do momento que eu me conheço, né, e que eu sei das minhas características, e eu sei meus pontos fortes, eu sei meus pontos fracos, eu sei o que eu preciso melhorar, eu tenho consciência do que eu sou, né, a gente vai se tornando mais resiliente. Porque daí, quando vem uma crítica, como a Elisiane falou, sobre alguma característica minha ou alguma característica sua, isso não desestrutura tanto a gente. Porque você sabe o que é seu realmente e o que é do outro, né? E se tiver essa Sim, crítica, você se conhecer e falar assim, não, realmente eu acho que eu preciso melhorar isso. Ou, não, eu acho que isso não é comigo, isso tem a ver com a pessoa. Então, isso também é um autoconhecimento, não é? sim. Saber o que é seu, o que é do outro é uma forma de autoconhecimento, sim, né? Até a gente usa muito isso enquanto profissional, né, da psicologia, né? Porque a gente escuta diversas coisas e às vezes vem de encontro com alguma vivência que a gente esteja no momento, né? Então eu tenho que saber que aquilo que eu estou ouvindo não é meu, é do outro. Então eu não posso colocar na mesma medida do que eu estou vivendo, né? Aí, enquanto profissional, eu tenho que ir pela técnica. O que que a técnica me diz para dizer, para fazer, né? E, de repente, não é a mesma coisa que daria certo para mim mesmo, né? Porque nós não somos padronizados, né? Nós somos seres humanos diferentes uns dos outros, né? Somos únicos. Isso é muito Sim. interessante. A Adriana comentou que ela passou por um teste, né, Adriana? Não sei se está conseguindo acompanhar, que a pessoa há um tempo atrás falou, né? Quem você pensa que é, e ela está falando que há um tempo atrás ela choraria, né? Mas é justamente isso que a gente está falando, né? É consciência de quem eu sou mesmo, né? Uhum. Ah, Isso. muito bom, pessoal, a participação de vocês, muito legal. E tá aí. Eu estou ouvindo mais, falando menos, a Cris. É isso A aí. Josi já reconhece qual que é o temperamento dela, então fica mais fácil também, né, para lidar com as situações, né? Isso tudo tem a ver com a forma como eu me comporto nos diversos lugares onde estou, né? E são questionamentos que a gente deve fazer. Esse comportamento, ele também é autoconhecimento, né? Quais situações eu preciso agir de determinada forma e quais situações eu não vou agir daquela forma, né? E saber conduzir isso é uma forma de autoconhecimento, porque demonstra que você está sabendo equilibrar, né,
forma de ser nos ambientes, né? Pontos fortes, pontos fracos, que nós falamos também, né? E, ele, e assim, Ah, Roseli, ah. baixou um pouquinho o volume, que tá chovendo bastante para mim. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá muito baixo o volume? Vou falar um pouquinho mais alto, porque aqui tá bem chuvoso mesmo, Roseli. Se puder falar um pouquinho mais alto. E Tá. esse processo, por que que muitas pessoas, Roseli, elas não, quando você fala sobre o autoconhecimento, elas não querem muitas vezes entrar no processo? Você, como psicóloga clínica, eu acho que você pode ver isso com mais frequência. Eu acho que é raro, uau, um relâmpago aqui. Acho que é raro a pessoa que busque uma psicoterapia para o autoconhecimento. Normalmente, nós vamos quando nós já estamos legal, quando tem alguma coisa que a gente quer alinhar, ou alguma coisa que está realmente incomodando o meu dia a dia, não é? Porque o É, autoconhecimento, esse confronto, às vezes é doloroso, não é? sim. Muitas vezes é doloroso e modifica relações, né? Porque vamos imaginar aí pessoas que estão num emprego há muito tempo, ou que têm amizades tóxicas, quando começa a se autoconhecer, ela vai, né, limitar esse tipo de contato. Pessoas que às vezes têm casamentos que não evoluíram, né? Então, a partir do momento que começa a se autoconhecer e quem está do lado não tem a mesma percepção, não faz a mesma forma, acaba mexendo muito, né, nas relações, né? E às vezes até em família, tipo pai com filhos, né? Quem está buscando mais autoconhecimento vai ter mais movimento de mudança e às vezes o outro não está preparado para lidar com aquilo, vai entrar em choque. Aí vem a crítica junto, né? Vem a falta de aceitação também. Ai, por que está virando essa pessoa agora? Né? Porque é muito mais fácil a gente lidar com a pessoa igual todos os dias. Que aí Sim, você já sabe, ó, fulano vai se comportar dessa forma. Né? E quando a pessoa começa a buscar esse autoconhecimento, ela vai modificando, ela vai amadurecendo, né? Isso é uma palavra que anda junto com o autoconhecimento, amadurecimento, né? E muitas vezes aquele falante mesmo, ele vai se calar mais para poder ouvir o som de dentro, né? Ao invés de ficar ouvindo o que os outros vão pensar de mim, né? E aí vai conseguir falar mais não do que sim, e incomoda mesmo, porque quando a gente fala muito sim, a gente está sendo muito prestativo, né? Aí quando a gente fala o não, o outro fala, por que o fulano não quer me ajudar mais, né? Agora ficou aí, chato, não quer. Incomoda, né? A mudança sempre incomoda, né? Mas o importante é pensar que quando eu estou melhorando para mim, né, a relação que eu vou ter com o próximo também vai melhorar, né? gente, vocês estão vendo que tem muito conhecimento, né? Vamos aproveitar, aprender bastante com a Roseli, gente. E tem uma frase, Roseli, que eu gosto muito, que fala assim: quando eu consigo, eu tentei, quanto mais fielmente eu consigo escutar a voz de dentro, mais claramente eu vou escutar o que está acontecendo do lado de fora. Não é? Sim. Eu acho essa frase, assim, ela resume muito o autoconhecimento. Porque quando eu Uhum. sei que sou eu, são coisas minhas, o que é está lá fora, não é? Achei muito interessante isso. E o Aí parte do. autoconhecimento, ele não é fácil, né, Roseli? Por quê? É como se a gente tivesse um caminho. Anos e anos a gente faz aquele mesmo trajeto, aquele mesmo caminho. E aí, de repente, você começar a mudar aquilo, quer dizer, o seu cérebro, a sua rotina, você já vai no automático. Então, você desprogramar isso e começar a ter uma mudança, ele é trabalhoso, né? Por isso que muitas pessoas desistem ou não querem entrar nesse autoconhecimento, né? Porque o automático é mais prático, né? Com certeza. Caramba, aqui. Estou tentando ver aqui um comentário. A chuva está fazendo travar um pouquinho, mas.
É Já a gente muito, termina. muita chuva, meninas. Muita É, chuva aqui, meninas e agora meninos. sim, queria fazer um comentário de é um filósofo, Alan Watts. Não entrando no mérito de todo o pensamento dele, porque eu não vi a fundo, mas achei essa frase muito instigante, muito. E aí, até falar porque quando eu pensei assim, vamos fazer uma live, né, tal. E aí a gente falando de Janeiro Branco e tudo, né, que é saúde mental, o mundo está pedindo e tal, o autoconhecimento está lá como parte da saúde mental. Aí eu vi essa frase, eu falei assim, não, eu quero dividir isso. Então, é assim que ele coloca, uma frase curta. Acordar para quem você é requer desapego de quem você imagina ser. Eu achei tão assim, eu achei profundo assim da gente pensar, né? Eu estou acordando para quem eu realmente estou, não para aquilo que eu pensava que eu era. Porque às vezes durante o processo da vida a gente vai se moldando a coisas, a relações, a pessoas, né? E a gente deixa a nossa essência, né? E quem, né, vive momentos assim sabe como é, né? E depois você querer retornar. Então é esse acordar, né? Acordar para quem realmente você é. É um esforço mesmo de desapegar. Porque às vezes a gente, o que você quer ser quando você crescer? Às vezes não vai ser possível, mas você tem que ter essa imaginação. Mas aí lá na frente você não realizou aquilo, você não pode ficar apegado naquela situação. Você tem que acordar e ver o que eu sou hoje, agora para frente, né? E o que eu vou fazer com esse meu presente e que vai refletir no meu futuro, né? É muito interessante a gente pensar por essa forma, porque a forma como a gente lida com o autoconhecimento, ela vai trazer as consequências para o nosso futuro. Né? Se eu ficar estagnado, eu vou ser a mesma pessoa daqui 10 anos. Se eu quero Né? resultado diferente, eu tenho que ter ação diferente, né? Tem que ter atitudes Exatamente. diferentes, né? Sim, E essas sim. crenças que tu falou, Roseli, essas crenças, eu acho que elas podem assim ser pode ser comparadas como um óculos, assim, né? Um óculos, uma lente que a Sim, gente usa, mas que muitas vezes a gente nem se dá conta de que está usando, né? Fica tão enraizado aqui que às vezes não me dou conta de que eu estou usando esse óculos e eu não vejo uma coisa diferente. E também essas crenças, aquilo que tu comentou, né? Pode ser coisas que foram colocadas na minha vida e fui absorvendo aquilo ali como verdades absolutas e eu nem percebo que eu estou com essas lentes, com esses óculos, não é? uhum. Às vezes a gente vem lá desde pequeno, né? Na hora que a gente vai corrigir as crianças, a gente tem que ter bastante cuidado, porque a gente repete padrões mesmo, não tem como. Né? Mas aí quando você identifica que está repetindo, é hora de, peraí, o que eu vou fazer? Como que eu vou mudar aqui, né? Porque a gente vai impondo na mente da criança, né, comportamentos e dizendo que ela é aquilo. Fulano, você é muito estabanado, né? Você é desastrado, você é impulsivo. Aí a gente vai dando nome para as situações para a criança e a gente não sabe quão aquilo vai ficando impregnado e ela vai crescendo com aquilo. E lá na fase adulta, aquela fala lá na infância vai vir, né, à tona. Aí ela não vai conseguir desenvolver algumas coisas, porque toda vez que ela vai lutar para desenvolver, vai vir na mente, você não é capaz. Você Só lembra? respondendo a. Deixa eu aproveitar que você está falando, a Josi Cleide perguntou o que é uma crença limitante, só para ela entender que seria basicamente isso, para você responder a ela, não é? Uhum. Então, crença limitante é algo que eu acredito, né? Estou falando assim, não tecnicamente falando, mas para vocês entenderem, né? É algo que eu acredito que foi construído durante a minha vida e que limita as minhas ações para o futuro ou para a vida, né? Por exemplo,
Antigamente se usava muito, né, o termo, você é burro, você não aprende por causa de matemática. Aí você carrega isso para frente. Eu nunca gostei de matemática, eu nunca fui boa em matemática. Mas aí você vai ver, foi por causa de uma palavra. Você não conseguiu resolver uma única operação e te colocaram aquele rótulo. E esse rótulo te limita para frente. Esse de um modo assim bem, né, bem comum assim de falar, né? Mas tem crenças muito maiores que a gente de desvalor, né? Às vezes eu não valho nada, ninguém nunca se preocupa comigo, desamor, desafeto, tem essas crenças todas aí que vão entrando na vida da pessoa e que vão travando as ações que a gente vai tendo para o futuro. Então, às vezes, a gente tem comportamentos que a gente não quer ter, mas porque ficou ali enraizado. Interessante isso, né? Essa questão das crises limitantes. Muito interessante. E para mudar isso é todo um processo, não é, Roseli? Todo um processo. A gente, né, em terapia, falando da TCC, né, a gente tem toda uma técnica para a gente trabalhar junto, e é um trabalho muito grande, mais, né, da pessoa que está ali na terapia do que do próprio terapeuta, porque a gente vai ajudar a pessoa, mas se ela não fizer o esforço próprio, o resultado não vem, né? Então a gente faz, né, muitas vezes para a pessoa entender o que está acontecendo, o registro de pensamentos que ela tem durante o dia em determinada situação, né? E como que ela reage a esse pensamento, qual o valor que ela dá para esse pensamento que vem, né? De 0 a 10, quanto que esse pensamento é verdadeiro para você, né? E aí a gente tem esse papel de ir verificando como que essa realidade que a pessoa vê como que fosse a verdade, na verdade não é. Né? Ela pode modificar aquilo de uma outra forma, mas primeiro tem que ter essa consciência, né? Esse autoconhecimento, né? Então, aqui a Josicleide para responder ela, então, é possível mudar essas crenças, né? Sim. Tem muitas que são possíveis, outras são possíveis, mas são bem difíceis, precisa de bastante tempo, desempenho da pessoa, né? Querer estar ali para fazer esse trabalho, né? Porque, igual eu falei, né? Depende muito mais da pessoa que procura do que do próprio. A gente tem as ferramentas, né? Mas tem que saber quando, como e quem vai utilizar essas ferramentas, né? Tá certo. Meninas, meninos, mais alguma pergunta? Roseli? Roseli, se podia nos dar assim, algumas dicas, né, meninas e meninos, assim, de como, algumas dicas do que ler sobre isso, sobre o autoconhecimento, né, alguma coisa que seja acessível, uma linguagem fácil, que a gente possa, né, encontrar facilmente. Olha, tem várias coisas, né? Vários temas de livros. Eu vou até olhar aqui, que eu dei uma olhada em alguns filmes, né? Tem gente que gosta de assistir filmes, né? Sim. Sobre os temas que escuta. A chuva chegou forte aqui agora, né? Aqui tá Então, alguns nomes que eu separei. Tem um filme que foi lançado em 97 que chama 7 Anos no Tibete. Então, esses filmes aí, Tibete, Índia, tudo, né? São filmes que, na verdade, vai ter um quesitozinho de busca por autoconhecimento. Aí tem o outro, Lion, Uma Jornada para Casa. Aí tem o outro que chama Comer, Rezar e Amar. Eu dei uma lida rápida na sinopse deles, tá? Não assisti todos eles, não. O que eu assisti, que eu acho fantástico, que traz o autoconhecimento a respeito das nossas emoções, e, de certa forma, eu até acho ele difícil, né? Ele foi feito pensando em crianças, mas adultos
lidam bem ali, que é aquele filme Divertidamente. Muito bom Fala, esse né? filme. Muito, Esse fala muito filme sobre é as emoções. excelente. Excelente Uhum, mesmo. Ele fala muito. é, Tem aquele livro também, né? A Mente Vencendo o Humor. Ele sim, também ajuda muito, né? Ele fala muito sobre o autoconhecimento. sim. Aí tem alguns que não têm o título, né? Eu tenho aqui alguns, vou até, né, mostrar. Não tem o título autoconhecimento, mas produz, porque fala de situações, né, que a gente vivencia. Você deve ter visto A Coragem de Ser Imperfeito. Eu estou Esse lendo livro é ele. Fantástico, fantástico. Eu estou apaixonada nesse livro. Estou lendo muito devagar e volto. Muito bom mesmo esse assim, livro. ele não é um livro difícil de leitura, ele é super Não. tranquilo, qualquer pessoa consegue entender. Tem um outro que acontece muito com a gente, que às vezes a gente se sabota, né, demais. A gente deixa de fazer alguma coisa por medos e tal, que é esse aqui, ó. Pare de se sabotar e dê a volta por cima. Né? São livros que são considerados como livros de autoajuda, né? Mas são muito interessantes. Tem esse aqui, famoso, assim, esse aqui já é um pouco mais difícil a leitura dele, Eu mas é li muito esse aí bom. também, muito interessante também. Eu li esse livro, muito bom também. Mindset. E aí, junto daquele tema coragem, como que é? A coragem de ser imperfeito, tem esse, a arte da imperfeição. É da mesma autora, né? Mas ele é escrito em tempos diferentes. Agora, gente, eu achei hoje, não sabia que tinha, encontrei, eu falei assim, não, vou levar, porque eu amo. Eu acho que todo mundo na vida deveria ler, mesmo que difícil, aquele livro A Arte da Guerra. Ah, esse eu não conheço. Gente, A Arte da Guerra para mulheres. As mulheres aí podem ler. Tem todas as coisas que tem no livro A Arte da Guerra, tem aqui listado como seria para uma mulher. Eu achei muito interessante. Aí, né, achei interessante passar para vocês também. Aqui no resuminho fala estratégia para liberdade e realização profissional, sabedoria oriental para utilizar suas forças naturais e aprimorar a intuição para alcançar os objetivos. Eu achei ele muito legal. Eu peguei e falei assim, não, vou levar ele. Agora sim, eu ganhei um livro de uma amiga recentemente, que esse vale a pena, né? Quem já passou da adolescência, que já tem mais história para colocar, eu acho que vale a pena. Olha só. Não, Queime depois de escrever. ah, Aqui a pessoa tem perguntas de autoconhecimento voltadas para o passado, para o presente e para o futuro. Então, achei muito interessante porque ele lida muito com a técnica da escrita terapêutica. E ah, escrita terapêutica, para mim, é uma coisa muito, muito legal, porque é uma. Ai, a menina caiu. É uma coisa que, quando a gente gosta de escrever, valorizar isso é muito importante. Né? Escrever de forma terapêutica não é que você vai escrever para ser terapia, mas o que você estiver sentindo, o que você estiver vivenciando, você colocar no papel. Tem gente que vira poeta fazendo isso, né? Mas qual que é o objetivo central? De expressar exatamente aquilo que você está passando, e aí quando você lê aquilo que você escreveu, você vai tendo, né, o conteúdo para você de outra forma, né? Porque quando a gente fala, a gente escuta de uma forma. Quando a gente escreve e lê, a gente às vezes nem se reconhece na nossa própria escrita. a Márcia comentou aqui para você comentar. Não sei se daria tempo, Roseli, falar um pouquinho sobre a autossabotagem. No meu que falta, não sei se passa minutinhos, às vezes ele encerra com 1 hora a live, né? Ah, é verdade, hein? Tá Às vezes ele faltando. passa um pouquinho, mas não é sempre. Então, a gente até podia fazer alguma coisa para frente, então, Então a gente né? programa uma Programar outra, alguma. Marcinha, e a gente fala sobre isso aí, sobre a autossabotagem.
Bom, nosso tempo está acabando, foi tão bom, né? Foi Foi. muito bom. Roseli, muito obrigada, né, por transmitir tanto conhecimento. Foi muito gostoso, né? Acho que foi legal. Pessoal, obrigada, né, por cada um que entrou aqui, com esse tempo de chuva, que às vezes dá um certo receio, né, pela participação, foi muito especial. Obrigada, obrigada mesmo, né? E, Márcia, a gente vai fazer outro, Roseli, já vamos deixar aí combinado. Vamos falar sobre autossabotagem, viu? Tá certo, vamos sim. E obrigada a todos, né? A gente está aí, né? Vocês têm já os, como que fala? O Insta, né, da Esse gente. Insta, qualquer dúvida, Vai manda no direct seguindo. meu. Eu não sou psicóloga, mas eu mando para a Roseli, eu mando, Isso. Se quiser alguma mando no outra direct da dica que não foi Roseli. falar, isso aí. Nós Né? estamos aí, né, para colaborar, contribuir para a melhoria do mundo que pede saúde mental. E unir forças, né? Unir forças Sim, nesse sentido, né? com Gente, certeza. muito obrigada, obrigada mesmo, né? Gratidão. E daqui uns tempos, vamos marcar outra. Autossabotagem, hein? Tá certo. Obrigada, pessoal. Um beijo. Obrigada, Roseli. Obrigada.